Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje, no nosso programa, vamos dedicar o nosso tempo a estudar o capítulo 21 e 22 do livro de Levítico. Este tempo aqui que nós dedicamos ao estudo deste livro tem sido muito rico para mim pessoalmente e eu espero que para si também. Tem trazido muitas ideias novas a estes textos da Palavra de Deus. Espero que tenha a sua Bíblia aí à mão para nos acompanhar neste estudo e dessa forma tirar o melhor proveito que pode tirar da sua própria Bíblia. Deus continua a falar conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E Ele certamente neste momento quer falar consigo também. E nós vamos olhar então para estes dois capítulos do livro de Levítico, capítulo 21 e capítulo 22. Estes dois capítulos são de alguma forma uma repetição de alguns dos assuntos que já tratámos aqui. Mas creio que Deus, como o grande mestre e ensinador, Ele sabia que uma das leis do ensino é a repetição mesmo. E nós necessitamos de vez em quando voltar aos mesmos assuntos. Voltar aos mesmos assuntos para que eles possam interiorizar-se no nosso íntimo, para que nós possamos compreender melhor aquilo que Deus tem para nos ensinar. O facto de Deus estar aqui a trazer de novo o mesmo assunto, alguns assuntos ligados com os sacerdotes, ligados com ofertas, isso não significa que este texto não tenha importância. Certamente nós hoje vamos encontrar a importância destes dois capítulos, apesar de em muito ser uma repetição daquilo que já conversamos. Talvez você se recorde ainda do capítulo 20, que nós tratamos há bem pouco tempo. Você, se recorda desse capítulo, também vai ver que ali foi uma espécie de repetição. Foi uma certa repetição das leis anteriores. No entanto, eu creio que tiramos muito proveito desse tempo que passamos juntos a olhar para esse capítulo. Eu pessoalmente tirei. Aqui neste capítulo 21 e 22, nós iremos então analisar aquilo que Deus tem para os sacerdotes, aquilo que Deus quer fazer da nação de Israel. No capítulo anterior, o capítulo 20, apresentava também a lei da pureza pessoal do sacerdote, como certamente está lembrado. Há, no entanto, algumas coisas que eram preciso observar. Em primeiro lugar, Israel possuía um sacerdócio. O plano original de Deus era que toda aquela nação de Israel fosse um reino de sacerdotes, ou seja, qualquer pessoa seria um sacerdote. E é o que encontramos escrito no livro do Êxodo, quando Deus se dirige ao povo, no seu capítulo 19, no verso 5 e 6, Deus diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Este era o plano original de Deus. Deus queria que toda a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes. Toda a nação de Israel seria uma nação santa. No entanto, talvez você está lembrado que pouco tempo depois de eles saírem do Egito, logo ali quando estavam reunidos e Moisés subiu ao monte para poder receber orientações de Deus, os tais 10 mandamentos, o povo se corrompeu, começaram a adorar um ídolo. Fizeram um bezerro de ouro e aí então o povo se afastou completamente do propósito de Deus. Acabou com essa possibilidade da existência de uma sociedade perfeita de sacerdotes. Todos eles teriam tido essa oportunidade, mas o povo se corrompeu. Então por isso Deus chamou desse povo de Israel uma tribo, a tribo de Levi, que se tinha mantido pura e não tinha adorado a esse ídolo. Eu creio que haverá um período universal de paz que vai ser estabelecido aqui na Terra por um período de 1000 anos. Eu creio que nessa altura, aí sim, a sociedade perfeita será uma realidade.
Então todos os israelitas, creio eu, irão cumprir então esta missão que Deus tem para eles. Durante esse período do milénio, eu creio que haverão 3 grupos distintos a conviverem. Haverá a Igreja de Jesus Cristo, a nação de Israel e os gentios que foram salvos durante a grande tribulação. Estes serão os 3 grupos de pessoas que se encontrarão nessa sociedade perfeita, onde Jesus Cristo será o Supremo Rei. No Novo Testamento nós lemos que a Igreja é chamada o sacerdócio real. Ou seja, todo crente, todo cristão é um sacerdote de Jesus Cristo. Por isso nós não necessitamos mais de outros intermediários. Basta-nos Jesus Cristo, pois todos nós somos chamados de sacerdotes. Cada cristão é um sacerdote e tem acesso direto ao trono de Deus Pai. Isso a qualquer momento do dia ou da noite. E esta é a aplicação que nós encontramos do capítulo 20 do livro de Levítico. Esta aplicação, certamente, nós estamos lembrados dela. E lendo as Escrituras, descobrimos que Deus colocou esta tribo de Levi numa posição elevada. Pelo facto de eles serem sacerdotes de Deus, colocou-os sobre eles uma responsabilidade que era diferente da dos outros povos, que era diferente das outras tribos. Quanto maior é a nossa responsabilidade, maior também deve ser a nossa preocupação com a nossa conduta diária. Como era bom que todos os líderes da nossa nação, sejam eles religiosos, políticos ou de alguma comunidade, tivessem esta preocupação de que as suas vidas fossem de uma conduta de primeira, tivessem uma conduta exemplar, pois de alguma maneira espera-se do líder isso mesmo. E infelizmente vemos que muitas pessoas se destacam e até têm seguidores, mas a sua conduta não é de facto um exemplo. Muitas vezes tem uma conduta que deixa muito a desejar. Era bom que toda a liderança tivesse bem presente que a sua forma de viver não é diferenciada ou não pode ser separada do seu exercício de liderança, do seu exercício de autoridade. Então a conduta está intimamente ligada à forma como nós lideramos também os outros. Se uma pessoa é corrupta, ela irá liderar outros de uma forma corrupta. Por isso é necessário que um líder seja de facto um líder que se conduz de uma forma conveniente. Cada um de nós, como cristãos, deve ter essa preocupação, pois, como já disse, Deus olha para nós como sendo uma nação de sacerdotes. Agora sim a Igreja apresentada diante de Deus como essa nação de sacerdotes. Nós lemos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E ainda podemos ver no verso 9 e 10, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, porque em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Este mesmo apóstolo escreve nesta mesma carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, algo que fica marcado para todos nós. E diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pelo que nós entendemos aqui, de facto Deus tem chamado a Igreja a ser esse sacerdócio real, esse sacerdócio universal. Cada cristão é na realidade um sacerdote. Por essa razão devemos comportar-nos como tal. Não devemos ficar simplesmente à espera que alguns se comportem dessa forma. Se você é cristão, você é um sacerdote. Se você é cristão, deve ter uma conduta exemplar. Isso é o que o nosso Senhor nos ensina. No livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 17, nós ainda podemos ler o que o apóstolo Paulo nos diz sobre este assunto. Digo-vos, portanto, que em nome do Senhor, não se comportem como os que não têm fé, que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras.
e por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração andam longe da vida que Deus lhes oferece. Perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Não foi dessa maneira que vocês aprenderam a conhecer a Cristo. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida de homens criados à imagem de Deus, baseada no cumprimento da sua vontade e na santidade que vem da verdade. Este texto que nós acabamos de ler mostra-nos que os cristãos filhos de Deus, salvos pela graça, não por merecimento, foram chamados a viver uma vida mais elevada. Jesus Cristo tinha-nos dito que, de facto, a nossa moralidade deve exceder em muito a moralidade dos fariseus, porque ela tem de partir de um coração íntegro, ela tem de partir do interior do homem. No livro de Levítico, no capítulo 21, e a partir do verso 10, fala de um sumo sacerdote. Este texto oferece-nos um belíssimo quadro do nosso grande sumo sacerdote, o qual é Jesus Cristo, e que levou a sério as suas responsabilidades. E nós podemos ver isso no livro de Hebreus, capítulo 7, no verso 26, quando lemos assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, um sumo sacerdote santo, inculpável, um sumo sacerdote sem mácula, separado dos pecadores, e foi feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. O Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo o sumo sacerdote descrito neste texto e Ele mesmo o próprio sacrifício. Ele se ofereceu a si mesmo para cada um de nós poder ter acesso a Deus Pai. E este é o grande desafio e a grande mensagem que Jesus nos deixa. Ele é a solução para a nossa vida, para a minha e para a sua que me está a ouvir. Voltando aqui então ao livro de Levítico, no capítulo 21, no verso 1, diz assim o texto bíblico da parte do nosso Deus: O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos sacerdotes, descendentes de Arão, as seguintes ordens: um sacerdote não deve tornar-se impuro pelo contacto com um parente defunto. Também não deve contactar com o cadáver de uma criança, sua parente, pois ficará profanado. Nós vemos aqui estes textos da Palavra de Deus bastante exigentes, mas temos que entender também que o sumo sacerdote era o principal líder do povo. Era ele que tinha essa responsabilidade de conduzir o povo de uma forma exemplar, com uma conduta exemplar. E se Deus tinha manifestado a importância e o cuidado que se deveria ter ao tocar em cadáveres por causa da situação das epidemias e das doenças que poderiam ser transmissíveis pelos cadáveres, muito mais o sumo sacerdote deveria ter esse cuidado. Como eu já disse, quanto maior é a responsabilidade, mais estreito, digamos assim, se torna então a exigência para esse indivíduo. O povo tinha os seus olhos colocados no sumo sacerdote. Ele deveria ser esse exemplo até ao mais ínfimo pormenor. É verdade que todos nós devemos ter os nossos cuidados, devemos ser cuidadosos, mas quanto maior for a posição que a pessoa desempenha, quanto maior for o seu destaque, maior responsabilidade tem ele para a forma como ele se conduz no seu dia-a-dia. O verso 5 continua: Em caso de luto, os sacerdotes não devem rapar a cabeça nem os cantos da barba, nem devem fazer cortes no seu próprio corpo. Isto aqui era algo que era feito como o símbolo do luto.
A pessoa, para chorar os seus mortos, então rapava a cabeça e rapava a barba. E os povos pagãos, de alguma forma, cortavam o seu próprio corpo, como de alguma maneira fazendo sacrifícios de sangue por esse defunto. E Deus diz, isso não pode ser assim, não deve ser feito dessa forma. O verso 6 continua, devem estar inteiramente consagrados a Deus, sem profanarem o seu nome. A sua função é apresentarem ofertas ao Senhor, seu Deus, e eles mesmos são sagrados. Deus aqui mostra o sacerdote e mostra a sua preocupação para com ele. E mostra também que o sacerdote deveria procurar agradar a Deus. Ele deveria ter uma conduta que fosse sempre e constantemente exemplar. A sua posição exigia dignidade e respeito, pois ele era de alguma forma um representante do povo diante de Deus, mas para o povo ele representava de alguma forma também Deus. O verso 7 continua. Um sacerdote não pode casar com uma mulher prostituta, ou que tenha sido violada, nem com uma divorciada, porque ele é uma pessoa consagrada a Deus. Devem considerá-lo como uma coisa sagrada, pois compete-lhe apresentar a Deus as ofertas de comida. Consideremo-nos como as coisas santas, pois eu sou santo, eu, o Senhor, que vos escolhi para serem um povo santo. Mais uma vez aqui o texto eleva a situação e o cuidado que o sacerdote e o sumo sacerdote deve ter na sua forma de se conduzir. É óbvio que o texto aqui não está a colocar em pé de igualdade a prostituição, a violação e o divórcio, não é isso, mas tem a ver com a santidade do próprio sacerdote. A situação, sabemos que em alguns destes casos, ou talvez em todos, muitas vezes a mulher até é vítima da situação. No entanto, aqui tem a ver com a conduta do sacerdote, a forma como ele deveria ser exemplar em todas as coisas da sua vida. E é nesse sentido que Deus está a chamar aqui a atenção do sacerdote, a forma como ele se deve conduzir. O verso 9 diz ainda, se a filha de um sacerdote se profanar dando-se à prostituição, está a profanar a santidade de seu pai e deve ser queimada viva. Vemos aqui este texto de uma forma bem dramática. Vemos aqui como Deus declara estas afirmações, mais uma vez mostrando a importância de uma conduta exemplar. E aqui, de facto, essa atitude era levada ao extremo. Sabemos que na Bíblia várias vezes é associada à idolatria, à adoração a ídolos, à prostituição. E aqui uma filha de um sacerdote que se prostituía, que se dedicava à adoração de outros ídolos, era de facto uma profanação séria. Significava que o pai não teria feito bem a sua parte. Significava que talvez o pai não tivesse educado bem a sua filha. A palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 4, ela diz que os bispos ou os líderes religiosos são aqueles que governam bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderia cuidar da Igreja de Deus? Mais uma vez, quando nós olhamos para os critérios para ser um líder religioso, um líder espiritual, eu diria que 99% das vezes aponta para o caráter, aponta para a conduta desse líder. E diria talvez 1% tem a ver com o seu desempenho, com os seus estudos, com a forma como ele se preparou para desenvolver o seu caráter. Então a Bíblia é muito clara que aquele que desempenha uma posição ou uma função de liderança tem acima de tudo de ser uma pessoa de caráter, uma pessoa com uma conduta exemplar em todos os níveis, inclusive na educação dos seus próprios filhos, inclusive na forma como conduz o seu lar, na forma como ele age e reage quando está só. Isso é, digamos, a essência de um líder. E é por isso que Deus aqui, no livro de Levítico, nos traz reflexões muito incômodas, pois aqui a malha é estreita, poderíamos dizer assim. O sumo sacerdote é chamado à atenção e tem que ter um comportamento exemplar em todos os quadrantes da sua vida. O verso 10 diz-nos o seguinte: o sumo sacerdote, em cuja cabeça foi derramado o óleo da consagração, e no dia em que entrou em funções, passou a usar as vestes sagradas, não deve andar de cabelos desgrenhados, nem de roupa esfarrapada, por motivo de luto. Mais uma vez encontramos aqui esta orientação muito clara da forma de se conduzir. No verso 22 lemos:
pode comer daquilo que é oferecido ao Senhor Deus em sacrifício, tanto das ofertas usuais como das mais sagradas. E este texto aqui está a referir-se àqueles sacerdotes ou pessoas que eram da família dos sacerdotes, mas que nasciam com deficiências. Eles não poderiam oficiar, não poderiam ministrar, mas eles deveriam ser cuidados pela família. Eles deveriam poder alimentar-se e serem bem cuidados. Nós aqui olhamos para o povo de Israel e vemos que eles deveriam ser um povo que servia completamente a Deus. Então, qual eram as motivações para esta obediência? Eu gostaria de apresentar 5 razões de uma forma muito breve. A primeira é que Deus disse: eu sou o Senhor. Deus é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador. Em segundo lugar, Deus disse: sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Em terceiro lugar, Deus disse: eu sou o Senhor que vos santifico. É o próprio Senhor que santifica. Em quarto lugar, Deus disse: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Deus é o libertador. E por essa razão o povo deveria servi-lo. E em quinto lugar, Deus disse: eu sou o vosso Deus. Vemos aqui como Deus traz 5 razões para que o povo pudesse servir de uma forma obediente e pudesse conviver com Deus e com as normas que Deus estava a dizer de uma forma exemplar. Este era o desejo de Deus para a nação de Israel, assim como também é o desejo de Deus para si e para mim. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo nos disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É o desejo de Deus que o povo de sacerdotes, aquele povo que Deus escolheu como propriedade exclusiva sua, possa ser o reflexo de Deus aqui na terra, possa viver de uma forma exemplar para que o mundo conheça quem Deus é. E eu gostaria de lhe propor neste momento que você pudesse fazer uma avaliação à sua vida. Se você já é um cristão, a minha pergunta é: como você está a viver o seu cristianismo? Tem vivido de uma forma exemplar? A sua vida é um exemplo para outros? Você tem vivido de uma forma a agradar à vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus lhe pede? O sumo sacerdote era alguém que era esse exemplo. Os sacerdotes tinham essa função aqui na nação de Israel. E é exatamente isso que Deus nos chama a ser pessoas que vivem aquilo que acreditam. No fundo, o nosso comportamento é um reflexo daquilo que nós somos em Deus. No próximo programa nós continuaremos a olhar para o livro de Levítico. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.